Olá, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade, então, na nossa série a respeito do suicídio. Você está chegando aqui agora, tá? Eu sugiro que você pause esse vídeo, procure na nossa playlist os outros dois vídeos, porque aí você vai conseguir entender melhor do que a gente está falando, tá? Como no último vídeo eu falei sobre os comportamentos autolesivos, agora a gente vai falar sobre o comportamento autolesivo na adolescência. Tá? Nós temos um número muito alto de adolescentes praticando isso, tá? Essa automutilação. E o que acontece, gente, que a gente precisa entender aqui? O comportamento autolesivo, ele não está vinculado ao suicídio, tá? Na grande maioria dos casos, por que eu falo na grande maioria dos casos? Porque há suas exceções, certo? Como eu falei, né, já aqui em alguns outros vídeos, é necessário que a gente faça uma avaliação de todo o contexto onde esse adolescente está inserido e que a gente possa observar se há, junto, né, com esse comportamento, a intenção suicida. Porém, isso seria a exceção, tá? O que é a regra? A regra é, geralmente, os comportamentos autolesivos de automutilação na adolescência não está vinculado à ideação suicida, à vontade de fato morrer, tá? Muitas vezes esses jovens estão praticando isso com o intuito de se punir, tá? Por N questões. Pode ser porque eles não têm um bom relacionamento com os pais. Pode ser por frustração, porque devido ao fracasso escolar, devido pressões que esse adolescente pode sofrer com relação ao vestibular, a comparação que é feita, né, muitas vezes entre um adolescente e outro, de que um é capaz, o outro não é, por questão física, o bullying. Então tem N questões que podem levar esse adolescente a cometer, né, uma automutilação, a ter um comportamento autolesivo. E aí uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte: primeiro que é comum que esses jovens eles comecem a fazer esse processo dos 13 aos 15 anos. Também há suas exceções. Aquele adolescente, aquele pré-adolescente que ele começa a fazer, né, a automutilação mais cedo ou talvez um pouco mais tarde. Isso acontece? É possível? Sim. O que a gente precisa observar é o seguinte: se esse adolescente ele é um adolescente mais reservado, se ele é mais tímido, se ele tem muita dificuldade de se expressar, tá? Se esse adolescente, esse pré-adolescente, ele tem essas características, pode ser que ele tenha uma propensão. Porque, veja bem, um adolescente que ele se revolta, que ele grita, que ele xinga, que ele bate a porta do quarto, que ele briga com os pais, que ele discute com os colegas na escola, não estou dizendo que seja um comportamento adequado, talvez seja um comportamento que precise ser observado também, mas assim, de alguma forma, esse adolescente está expressando as emoções dele, tá? O problema, gente, é quando esse adolescente, ele é aquele adolescente quieto, que fica, geralmente ele passa por um processo de solidão, tá? Ele fica ali sozinho, ele não tem amigos direito, não se sente confortável muitas vezes para expressar, né, as emoções dele, o que ele está sentindo, não se fecha, tá? Só que às vezes ele sente culpa, às vezes ele se sente inadequado, e aí como que ele vai se punir ou vai extravasar tudo isso? Às vezes ele sente raiva, às vezes ao invés de ele discutir com alguém, ele deixa isso dentro dele. E aí ele vai colocar isso para fora através da punição. Como é que os adolescentes fazem? Né? Geralmente são cortes, arranhões, já observar alguns roxos, algumas marcas pelo corpo. E como que eu faço para identificar isso no adolescente? Né? Às vezes, alguns sinais, o sinal de isolamento. Esse adolescente, esse pré-adolescente, ele convivia com os amigos, ele jogava um futebol, ele participava na hora do intervalo da escola. Agora ele está se isolando, ele não fica perto dos amigos mais, tá um calor, ele tá com blusa de frio, dado porque alguns adolescentes, é comum, né, gente, nessa fase da vida, o jovem, o adolescente gostar de usar algumas pulseirinhas no pulso, principalmente aqui, pulso e canela. Né? A gente observar, né? Porque às vezes essa pulseirinha está escondendo algo, que pode ser o corte, certo?
E esse adolescente, geralmente, ele vai escolher alguns pontos que ele possa esconder, tá? Que é o antebraço, né? A coxa. Então, alguns pontos estratégicos. A parte interna, geralmente aqui do braço, a parte interna da coxa. São alguns pontos específicos que, na cabeça do adolescente, as pessoas não vão observar, tá? Então, fica mais fácil ele fazer isso. Esse adolescente começou a aparecer em casa, na escola, com alguns objetos cortantes. Tem alguns casos de adolescentes que se queimam com cigarro, tá? Então, existem alguns indícios de que esse adolescente está tendo esse comportamento autolesivo, que é a automutilação. Essa automutilação é muito comum na adolescência, nos dias de hoje, tá? Muitos jovens têm feito isso. E a gente tem que observar dois fatores importantes aqui, tá? Nós temos o adolescente que ele está num quadro assim, e ele faz isso por uma vontade própria, ele quer, ele se sente confortável, o cérebro dele já codificou que quando ele se corta, ele sente a dor, ele alivia todas as tensões que estão dentro dele. E eu posso ter, gente, uma coisa chamada efeito contágio. E aí entra a questão escolar, que eu preciso ficar muito atento. Se você é professor, é cuidador e você está assistindo esse vídeo, né? O que é o efeito contágio, gente? O efeito contágio é quando um adolescente ele se depara com uma situação onde os colegas, algum colega, uma pessoa que é significativa para ele, tem esse hábito e aí ele começa a fazer também. Por isso que é muito comum a gente ver grupos de adolescentes na escola que têm o mesmo perfil e que fazem a mesma coisa, tá? Quando a escola identifica isso, é fundamental que essa escola comece com o processo de prevenção. Porque se eu tenho a possibilidade de acontecer o efeito contágio ali, eu preciso evitar isso, eu preciso eliminar esse problema, ok? Então isso é importante a gente saber também, as formas que podem acontecer, tá? E uma coisa, gente, que a gente precisa deixar claro aqui, né? O adolescente que não faz isso porque ele quer chamar atenção, ele não faz isso porque ele tá fazendo frescura, tá? É uma coisa para deixar bem clara. Nem todo adolescente se autolesiona pelo mesmo motivo, mas em todos os casos existe sofrimento psíquico. E se eu tenho sofrimento psíquico, eu preciso identificar esse sofrimento para que eu possa tratar o que causa esse sofrimento. Entende? Então, em muitos casos, inclusive, quando o adolescente se encontra nessa questão, a gente vai precisar trabalhar juntamente com o psiquiatra, tá? Por quê? Porque a partir do momento que o organismo, a parte fisiológica desse adolescente já codificou que ele tem que trabalhar dessa forma para eliminar sofrimento, né? A punição elimina o sofrimento. Não posso deixar, eu vou ter que trabalhar essas questões fisiológicas e químicas de dentro do cérebro desse adolescente, muitas vezes, para eu poder melhorar isso, tá? Então, o que a gente associa? Tratamento, muitas vezes, com o psiquiatra, mais a terapia. A terapia ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque ali vai ser o espaço onde esse adolescente, esse jovem, né, esse pré-adolescente, ele vai poder expressar aquelas emoções que muitas vezes ele não se sente confortável de falar em casa, de dividir com os pais, de dividir na escola, tá? Então a importância disso e a importância também desses professores começarem a praticar, professores, cuidadores e até os pais mesmo, a praticar uma escuta qualificada. É óbvio que existe a escuta qualificada própria, que é dos profissionais de saúde, dos psicólogos, enfermeiros. Por que eu falo enfermeiros? Porque eu posso ter um adolescente que ele se autolesiona, né? Como eu falei, a grande maioria não tem a intenção de cometer suicídio, não tem a intenção de morrer, mas pode ser que dê errado. Vamos imaginar um adolescente que ele se corte aqui no pulso, um exemplo, né? O que é a tendência, gente? O que é uma cicatriz? Se eu cortar aqui na minha pele, olha, se vocês observarem, minha pele ela é fininha, tá vendo? Acho que todo mundo gente. Você olhar o seu pulso aí, você vai perceber que a pele, a parte interna do braço, ela é mais fininha. O que vai acontecer? A minha tá até aparecendo a veia aqui, que, né, a pessoa é bem branca. O que tá acontecendo aqui? Se eu passo algum objeto cortante aqui, ó, concorda que vai sangrar, tal, vai doer, vai fazer cicatriz. Se esse adolescente, ele começa a fazer isso,
e ele começa a cortar sempre em cima, vai chegar uma hora que ele vai ter que cortar e aprofundar esse corte para poder sangrar e ele sentir essa sensação de bem-estar. Aí mora o perigo. Porque muitas vezes ele não quer morrer, ele só quer sentir essa sensação, né, de punição e de se sentir aliviado, mas a pele já está tão aprofundada que ele cortou um pouquinho mais profundo e aí ele acabou perdendo sangue demais, ele cortou o lugar onde não deveria ter cortado. Sabe? Então é por isso que a gente precisa trabalhar muito a questão da prevenção, da escuta, para eu entender o que se passa na cabeça desse adolescente, tá? Lembrando que geralmente, né, 99% dos casos, vamos dizer assim, os adolescentes que se automutilam, eles não têm o pensamento suicida, tá? A ideação suicida. Existem exceções, existem aqueles casos que a pessoa tem comportamento mesmo, ela tem um comportamento autolesivo, ela tem a ideação suicida, ela projeta o suicídio, ela tem. Temos esses casos? Temos. Mas assim, geralmente a automutilação não vem acompanhada com a ideação suicida e com o desejo de fato de morrer. É o desejo de acabar com essa dor que ele não sabe como lidar com ela, certo? Bom, gente, espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero ter ajudado vocês, tá? Fiquem ligadinhos aqui, porque eu vou dar continuidade nisso, né? Vou ter outros vídeos falando a respeito do tema. E se gostou desse vídeo, dá o seu like aí pra gente. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E compartilhe esse vídeo, tá bom? É isso, beijinho, até o próximo.